Boa noite, amada igreja. Que alegria poder estar aqui com você nesse culto maravilhoso de Páscoa. E a mensagem, ela já foi entregue. A mensagem é que Cristo Jesus vive, desde a primeira música, passando pela apresentação dos nossos jovens, adolescentes, agora das nossas crianças. A mensagem foi entregue. E falar que Ele vive não significa apenas que a vida dele, a vida de Jesus, não muda, não transforma a minha e a sua. Pelo contrário, Jesus estar vivo muda completamente a minha e a sua vida, muda completamente a minha e a sua história. Nós temos conversado, desde o começo desse culto, você já percebeu, sobre estarmos à mesa, que Jesus nos chama à mesa. Jesus deu a sua vida para nos trazer a comunhão, para nos trazer próximos de si. E nos últimos domingos aqui na nossa igreja, nós conversamos sobre uma série de mensagens. Essa é a sexta e última mensagem dessa série. Quero conhecer Jesus. Mas quem Ele é? Quanta confusão, quanta desinformação ronda o nome daquele que com certeza é a pessoa mais conhecida do mundo, mas também a mais mal compreendida, o nosso Senhor Jesus, que estamos afirmando que Ele vive e reina. Mas como eu estava dizendo, esse Jesus deu a sua vida para nos transformar, e isso significa nos chamar para a mesa, nos chamar para a comunhão. Você convida para a sua casa, para comer na sua mesa, quem você tem comunhão, com quem você tem intimidade, com quem você tem relacionamento. É isso que Jesus está fazendo, nos trazendo, nos chamando a um relacionamento. E hoje, nessa última reflexão, quero fazer uma breve reflexão com você. Eu espero que ela assuma o tom dentro do seu coração de uma resposta. Porque nesses últimos domingos, nós falamos sobre várias perguntas, ou buscamos responder várias perguntas que rondam esse nome da pessoa mais conhecida do mundo, Cristo Jesus. Começamos perguntando se Jesus era apenas um homem, um mero homem, como eu e você, apenas de carne e osso. Se Ele foi apenas mais um mestre sábio, alguém que tinha bons ensinamentos, mas apenas isso. Se Ele foi apenas um mártir, que deu a sua vida por acreditar na sua mensagem e ficou sepultado, como todos os outros que já passaram pela história. Perguntamos se ele foi apenas mais um líder religioso, que trouxe ou que agregou algumas leis, alguns ensinamentos, àquilo que o judaísmo já tinha. No último domingo nos perguntamos se ele era um ser evoluído, se ele era um mistério, algo que nos intriga, que nos chama a atenção, mas que nós não podemos conhecer de fato. Todas essas respostas, a resposta a todas essas perguntas, foram que Jesus, Ele se revelou como homem, a mim e a você, para nos mostrar o Pai. Jesus se fez homem, para que eu e você pudéssemos conhecer o Deus que nos deu a vida. O Deus do qual nós nos separamos desde o Éden, que temos tentado viver na nossa autonomia e nas nossas próprias decisões, mas o Deus que vem ao nosso resgate, que se faz homem, que se faz como eu e você, para sermos conhecidos por Ele, para sermos chamados à mesa. E eu quero falar com você hoje, encerrando esse momento, sobre um breve momento em que Tomé teve um encontro com Jesus. E é interessante porque Tomé não é o mais condecorado dos apóstolos, não é o mais famoso dos discípulos. Tomé, ele aparece apenas 3 vezes na Bíblia, e nós nos lembramos de Tomé porque ele duvidou, né? Nós nos lembramos de Tomé porque ele disse: se eu não tocar na sua chaga e não tocar no seu lado, não crerei que ele ressuscitou. Então abra a sua Bíblia comigo, no livro de João, última mensagem. Todas as mensagens foram no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24. Evangelho de João, capítulo 20,
verso 24. Evangelho de João, capítulo 20. A partir do verso 24. Diz assim: um dos 12, Tomé, apelidado Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. E Tomé respondeu: não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui, e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Não sei se você já passou pela experiência de ouvir alguém dizendo assim para você: você deveria ter ido, foi muito bom, você não sabe o que você perdeu. E aí você olha e diz assim: poxa, eu deveria ter feito um esforço a mais e deveria ter estado lá. É muito ruim aquela sensação de que nós perdemos alguma experiência, de que nós deixamos de viver algum momento e que nós não poderemos vivê-lo novamente. Porque não é um momento comum que se repetirá amanhã ou depois, é um momento único. Um momento que nós não vivemos com naturalidade, que quando ele acontece, se eu perco, eu perdi uma grande oportunidade. Esse é o sentimento que estava rondando o coração de Tomé. Por quê? Porque quando Jesus aparece após ele ter ressuscitado para os discípulos, Tomé não estava com eles. Cada um de nós reage de formas diferentes às frustrações que temos. Cada um reage de forma diferente às decepções, aos baques que a vida nos dá. Os discípulos, como vimos aqui durante esses domingos, reagiram de formas diferentes. Judas, ao se ver decepcionado por Jesus não ser aquele líder político militar que ele tanto esperava, não só ele, mas tantos outros judeus, ele decide trair Jesus por 30 moedas. Pedro, que disse que jamais abandonaria o Senhor, o nega, o abandona. Tomé, ele se isola. Tomé se isola. Já viu quando você tem uma vez eu tive a experiência de ter um cachorrinho e ele estava ferido. E quando você vê esse cachorro, você vê que ele está ferido, ele está mal, ele está ficando mal, ele se isola. Ele não fica perto do dono. Principalmente quando, não era o caso do meu cachorro, mas vi numa outra situação em que ele está para morrer. Ele se isola do dono. Ele não quer ficar perto. Tomé, naquele momento, se isolou para cuidar das suas próprias feridas, para olhar para a sua própria frustração, para o seu próprio temor. Tomé está decepcionado. E ele diz: por que eu estarei entre os discípulos? Nada de bom pode vir ainda de uma situação como essa. Já está tudo encerrado e decretado. Porque Tomé não estava com os discípulos quando Jesus aparece a primeira vez. Então os discípulos dizem: Tomé, aconteceu algo incrível. Você perdeu, você deveria estar lá. Vimos o Senhor. E Tomé responde, como o nosso coração frustrado muitas vezes nos leva a fazer. Responde com incredulidade: se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não apalpar, eu não crerei. Eu queria que você e eu pensássemos nessa noite que tudo que falamos sobre Jesus, algumas dessas pregações, elas foram eu estudando, né? Esse caminho foi o caminho que eu creio que Deus colocou no meu coração. Foram buscando trazer evidências,
foram buscando reunir os fatos que mostrassem a realidade de que Jesus está vivo entre nós, de quem Jesus é e da sua obra perfeita. Mas, por vezes, você conversa com pessoas que, por mais que você dê evidências, provas, fatos de que alguma coisa é real, isso não quer dizer que elas acreditem. Porque crer não é uma função da nossa razão. Nós precisamos ter o conteúdo que alimenta a nossa fé, mas crer não é uma função da nossa razão. Acreditar em algo não depende daquilo que eu creio, daquilo que eu sei. Acreditar em algo depende de algo maior. Crer é algo espiritual. Crer é algo que está além da minha própria capacidade. E eu posso me fechar para as evidências, para os fatos que estão diante de mim. Tomé se fechou. Tomé, mesmo vindo, os discípulos que estavam com ele, passaram pelas mesmas situações, tinham os mesmos temores, as mesmas dores, as mesmas frustrações. Dizem: Tomé, vimos o Senhor. E Tomé diz: eu não crerei, se eu não ver, se eu não tocar. O que Tomé estava, não era buscando mais evidências. Ele não estava em busca de algo que fundamentasse a sua fé, porque num primeiro momento parece isso. Mas não, Tomé estava mostrando o coração incrédulo que ele tinha. Mas que antes de eu e você o apedrejarmos, um coração incrédulo que quantas e quantas vezes eu e você temos diante das manifestações de Jesus na nossa vida. Então eu quero destacar apenas aqui nesse texto três fatos ou três causas, três resultados da incredulidade de Tomé na sua vida. A primeira, como eu disse, a incredulidade resiste à evidência. Não é necessariamente por termos fatos que acreditaremos. No versículo 24, Tomé não se reúne no meio deles. Tomé se indispõe a estar com eles. É muito ruim para quem não crê em algo, se reunir com quem crê. Porque eu não creio naquilo e a pessoa crê. E a alegria daquela fé que ela tem, que é contagiante, a alegria da crença, da certeza, apesar do que está diante dos meus olhos, ela incomoda quem não consegue crer. É difícil para alguém lidar com isso. Tomé estava num momento como esse. A sua fé havia desmoronado. O seu coração havia desmoronado diante de uma situação, de uma fatalidade que estava diante dele. O seu Senhor foi sepultado. O sepultamento foi aquele momento que Tomé colapsou, que Tomé deixou de confiar ou de acreditar que qualquer mudança poderia acontecer. Mas é interessante porque mesmo Tomé colapsando, mesmo Tomé tendo esse momento, ele ainda não consegue deixar por completo. E uma semana depois ele estava junto com os discípulos. Ele estava lá, reunido com eles. Mesmo que aquela reunião o incomodasse, porque os discípulos continuavam crendo e haviam dito que viram o Senhor, mesmo aquilo sendo incômodo para Tomé, ele ainda se reúne com eles. Talvez em coro com Tomé, quantos de nós duvidam, descreem no seu coração, mesmo diante de uma multidão incontável, de irmãos que temos em 2000 anos de história, de irmãos que estão ao nosso lado, manifestando aquilo que o Jesus vivo tem feito diante dele, aquilo que o Jesus vivo tem feito nas suas vidas. A incredulidade resiste à evidência. Mas não só isso, a incredulidade reside na obstinação. Se por um lado a incredulidade resiste ao que está diante dos olhos, por outro lado, a incredulidade reside na obstinação. A incredulidade, ela é, na verdade, um contrassenso. Ao invés da incredulidade ser uma busca por mais fatos, ela é, na verdade, a negação dos fatos. Eu continuo obstinado em não crer, em não acreditar, porque algo não passa pelo crivo da minha razão. Porque eu estipulei algumas coisas para que eu possa crer. Se Jesus não fizer isso, como o próprio Tomé, se eu não o ver, se eu não o tocar, se eu não apalpar, não crerei. Quantas vezes eu e você residimos na mesma obstinação ao dizer que se Deus não fizer isso na minha vida, ou se Deus não fizer aquilo na minha vida, se Deus não transformar isso aqui, se Deus não fizer esse milagre, se Deus não fazer aquilo outro, e nós nos indispomos a crer, porque colocamos os nossos padrões de crença. Se isso acontecer, eu crerei.
Talvez você já foi para um lugar isolado orar e disse assim: Senhor, se o Senhor colocar fogo nesse arbusto agora, eu vou crer. Se o Senhor fizer alguma, me mostra agora. Esses somos nós, colocando os nossos padrões daquilo que nós queremos experimentar para crer. 2 perigos aqui. O primeiro, o perigo do naturalismo. O que é o naturalismo? É quando você vê isso muito na ciência, né? Eu só creio naquilo que passa pelo crivo da razão. Eu só creio naquilo que pode ser explicado, pode ser estudado, pode ser percebido e visto. Eu não creio em nada que seja transcendente, que seja espiritual, certo? O perigo disso é o quê? Que nós colocamos diante de nós uma exigência, uma demanda de provas que nada consegue suprir. Na ciência mesmo, ela tem inúmeras perguntas que ela não tem resposta. E quando ela chega em alguma coisa que ela não consegue responder, como que eles fazem? Dão um nome bonito, ou uma nomenclatura bonita. Leis físicas estranhas e desconhecidas. Leis físicas estranhas. Soa bonito, soa erudito. Mas aquilo é o quê? Uma comprovação de que a razão não consegue entender, não consegue explicar, não consegue mostrar tudo aquilo. O outro perigo, do outro lado do naturalismo, de exigir que a sua razão seja satisfeita, é o pietismo. O pietismo, eu usei um nome mais próximo de nós, né? Você já deve ter possivelmente ouvido falar do movimento pietista na Alemanha, que eram os experiencialistas. Eu só crerei se eu tiver aquela experiência. Eu só crerei se Deus me tocar daquela forma. O culto só foi bom se aquilo tocou profundamente o meu coração e eu fui ao terceiro céu. São expressões diferentes de um mesmo coração chamado Tomé. Expressões diferentes de alguém que se coloca diante de Deus e diz: responda às minhas perguntas. Sacie a minha sede como eu acho que ela deve ser saciada. Responda às minhas demandas. O coração incrédulo, ele resiste à evidência, mas ele reside, ele mora na obstinação. Tomé não creu, não era por falta de evidências. Os discípulos não poderiam ter tido uma alucinação, os discípulos não poderiam ter tido uma ideia mirabolante. Tomé sabia, porque era companheiro deles, que o que eles estavam falando era verdade. Tomé não creu, porque não queria crer. Tomé não creu porque não queria crer. O Salmo 14, versículo 1 diz assim: o tolo diz em seu coração, não há Deus. Veja que interessante. Para o judeu, o coração, ele é aquilo que para nós serviria como a mente, mas não só a mente. Ele é um todo das nossas emoções. Ele é aquilo que o que define uma pessoa? Razão, emoção e volição. A razão, a nossa razão, o nosso cognitivo, as nossas emoções e a nossa vontade. Isso nos separa, por exemplo, dos animais. Nós somos seres humanos por isso, por termos razão, emoção e vontade. Para o judeu, essas 3 definições do ser humano, elas estão na palavra coração. Então, quando o Salmo 14 diz assim: diz o tolo em seu coração, ele está dizendo, diz o tolo na inteireza do seu ser, na completude do seu ser, não há Deus. Ou seja, ele pensou, ele sentiu e ele decidiu. Não há Deus. Tomé não queria crer. O tolo diz, não há Deus, e por isso não crê. A última é que, mesmo nas nossas maiores incredulidades, o Senhor Jesus ainda vem ao nosso encontro. E se por um lado o coração de Tomé, se no coração de Tomé a incredulidade, ela resiste à evidência e ela reside na obstinação, a incredulidade é dissipada por um encontro com Jesus. E agora eu quero falar desse que vive. No verso 26, diz assim: 8 dias depois os discípulos estavam novamente juntos e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. O Senhor Jesus se coloca no meio deles, e ao invés de conversar com eles primeiramente, chamar Tomé num canto, ele se dirige diretamente a Tomé. Ele diz a Tomé: vem aqui, coloque o dedo na minha mão, coloque a mão sobre o meu lado. Se você antes queria ver, tocar e apalpar,
Vem aqui, Tomé, veja, toque e apalpe. O Senhor Jesus, Ele insiste com Tomé, dizendo: não seja incrédulo, mas creia. Jesus sabia que o coração de Tomé era o coração como daquele tolo do Salmo 14, que estava decidindo não crer, que estava contrariando as evidências, que estava residindo na obstinação. E Jesus diz: você já está no seu coração resistindo, se opondo a quem eu estou me mostrando a você. Por isso que Jesus veja que Jesus, em quantos encontros que às vezes nós imaginaríamos o oposto, Jesus abraça, e aquela palavra de conforto, aquela palavra de alívio, tirando o peso. Jesus nos surpreende em quantos momentos como esse. Mas com Tomé, Jesus é incisivo. Com Tomé, Jesus é direto: deixe de ser incrédulo, creia. Pare de negar aquilo que está diante dos seus olhos. Pare de negar a realidade à sua volta. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: a incredulidade é uma tolice. A incredulidade é uma forma de não vivermos a vida, de não experimentarmos a vida. Não deixe de experimentar a vida, Tomé. Não deixe de viver a realidade. Não deixe de viver uma história que pode transformar a sua. A história de Cristo Jesus, a sua vinda, a sua vida, o seu sacrifício. Essa é a história de um Deus que entra na minha e na sua história, e pelo encontro conosco nos transforma, nos dá uma nova vida, nos traz uma esperança que não perece diante das circunstâncias ao nosso redor. Você e eu precisamos ter uma resposta, dar uma resposta à pergunta: quem é Jesus? Se eu quero conhecer, se você, talvez com um coração como o de Tomé, como eu disse, nós não podemos apedrejá-lo, todos nós podemos passar por essa experiência de Tomé. Se você ainda flerta com a dúvida, com a resistência de tomar uma posição ao lado de Cristo Jesus, eu quero desafiar você: creia, não seja incrédulo, creia. Que aqueles que estão à sua volta, muitos dos que estão à sua volta, tiveram inúmeras experiências com esse Jesus ressurreto, que Ele transformou inúmeras histórias, e independente da dor, do sofrimento que seja a sua vida, independente de quantas lágrimas você derramou, e independente de quantas lágrimas nós ainda derramaremos, Cristo Jesus vive. Cristo Jesus é a nossa esperança, e Cristo Jesus nos garante que toda lágrima será enxugada, que a esperança está nele, que um reino está por vir. Eu vou para o meu Pai, vou preparar moradas, quando estiver tudo pronto, eu voltarei e os levarei para mim. João capítulo 14, versículo 1. E Tomé, o incrédulo, diz assim: Senhor, para onde? Onde é o caminho? Nós não sabemos. O mesmo Tomé incrédulo. Jesus diz assim: vocês sabem qual é o caminho? Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Eu gostaria de convidar o nosso conjunto masculino aqui, que de uma forma cantada, maravilhosa, ele vai nos desafiar, ou vai te desafiar a responder positivamente a essa pergunta. Eu queria que você não respondesse negativamente a pergunta nessa noite, porque o desafio para você da palavra de Deus é: não seja incrédulo, creia. Eu quero que você olhe para Jesus, todas as evidências de quem é Jesus, e se renda a Ele nessa noite. Vamos ouvir essas canções maravilhosas. Enquanto isso, coloque o seu coração em oração diante do Senhor, quebrantado diante dEle.